E eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu levantei e fui orar um pouco, porque eu achei que o sonho de Deus estava falando comigo. Eu sonhei que eu recebi um e-mail da pastora Tereza, inclusive, pedindo para mim vir pregar na igreja numa quinta-feira. Só que eu não vi o e-mail. No sonho eu sabia que eu recebi o e-mail, só que eu não vi o e-mail. E quando eu fiquei sabendo, faltavam 40 minutos para me estar aqui na igreja pregando. E eu vim correndo, cheguei aqui de camiseta e cueca. Vocês estão rindo. Mas tira esse espírito e tentar me visualizar aqui de cueca, isso não é de Deus. E eu fiquei ali sentado, a pastora olhou para mim e falou, você vai pregar? Eu falei, mas não é para mim pregar? Ela olhou para mim. Aí eu acordei assustado, claro, isso não era de Deus. E eu falei, Senhor, o que esse sonho está querendo dizer? E eu falei, será que aí comecei a orar? Aí eu pensei, eu não vim preparado, né? Não era a roupa adequada para estar no culto. Apesar que terno não prega, eu te garanto, se tirar ele aqui, ele não prega. Mas eu fiquei assim orando e pedindo ao Senhor, e por mais que a gente se prepara, sinceramente, eu já vou para um bom tempo pregando e ensinando, é uma dependência de Deus tão grande que a gente não pode se estribar no nosso próprio conhecimento. A gente não pode deixar que qualquer experiência ou vanglória humana tome lugar. E a gente tem que se colocar no lugar que a gente tem que estar, que somos vasos de barro. E não existe preparação humana, por mais que a gente faça, que nos faça capazes de transmitir a palavra. Tamanha é a verdade que o Espírito Santo, é o que convence o homem. Então qualquer mérito, qualquer louvor que venha assistir aqui, é dele, para ele, por ele. Amém? Então o Senhor Jesus está neste lugar e ele me mostrou, filho, diante de mim você está nu. Ele só não me colocou nu para não ficar mais envergonhado. Mas perante o Senhor, todos nós estamos despidos. E não temos nada que podemos acrescentar. É tudo dele. Amém? E é nesse sentimento, nessa atitude que eu começo esse culto, pedindo ao Senhor que nos revista de humildade, que o Senhor nos use essa tarde, que o Senhor fale conosco da importância desse dia, dessa hora, e que essa palavra possa surtir o efeito pela qual o Senhor colocou em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu pediria que o meu irmão que está lá em cima, tomando um belo café, colocasse o meu PowerPoint, que me ajudaria bastante. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Volta aí um. Obrigado. Eu só não sabia se ele estava pronto. Eu estou com o PowerPoint aqui. Hoje nós vamos ler uma passagem que está em Mateus capítulo 1. Eu não tenho ela projetada pelo tamanho dela. Eu achei que ia ficar muito slide. Mas eu pedi que você nesse momento, pode abraçar o retorno só um pouquinho. Que você abra, por favor, em Mateus capítulo 1. E eu tenho aí o tema da minha mensagem, é uma razão pela qual eu vou falar disso hoje. Hoje ainda não é o nosso culto de Natal. Nós temos um final de semana que antecede o Natal e, sem dúvida, essa mensagem poderia ser bem propícia no domingo que vem, que anteciparia e nos prepararia para esse dia que nós vamos estar celebrando, dia 23, esse ano aqui na Igreja do Natal. Então seria adequado semana que vem, mas semana que vem nós temos um visitante, um pastor que está nos visitando, estará nos visitando e vai trazer a mensagem, tanto para o culto em inglês como português. Então nós, claro, queríamos que ele falasse, mas damos a liberdade para que ele fale daquilo que o Espírito Santo colocar no coração dele. Então a gente não sabe o que ele vai falar. Eu, como um dos pastores da igreja, tenho que preparar a igreja nessa atmosfera, nesse mover que envolve esse tempo, para que nós não percamos realmente o foco do que significa essa época. É tão fácil. E a pergunta que eu intitulei como tema da minha mensagem é óbvia. É claro que não é nada mágico. Eu dizia para os irmãos, não existe nada novo debaixo do céu. Tudo a gente já ouviu, já sabe. Mas o Espírito Santo vai fortalecendo, é igual arroz e feijão. Você come carne, come, e não é nada novo. Mas você precisa daquilo diariamente para sobreviver, para estar vivo e dar continuidade até que o dia que o Senhor volte e o te leve. Então nós temos aí o que é o Natal. Eu tenho Mateus capítulo 1, verso 18 aberto aqui e eu vou ler. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso lhe aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênio, e pôs-lhe o nome de Jesus. A pergunta que eu faço hoje, qual é o que é o Natal? A resposta dessa pergunta poderia ser dada de maneiras diferentes, dependendo da escolaridade, da idade e do local que essa pergunta fosse feita. Mas geralmente as respostas incluiriam o seguinte: Natal é presente, Natal é compras, é festas, é família, é tempo livre, é refeições, é serviço de igreja, são shows, é viagem, é boa vontade no coração dos homens, são árvores de decoração e muita beleza. São apenas alguns exemplos do que muitos diriam ser o Natal. E claro que se perguntasse a uma pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus, ele diria: Natal tem a ver com Jesus. É claro que isso é óbvio, como eu disse. É claro que muitos, mesmo citando alguma dessas coisas que eu falei, sabem que Natal é sobre Jesus. Mas Natal, irmãos, e essa data, o nascimento de Jesus, tem sido muito atacado nos últimos anos. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, o diabo não atacaria nada que não tivesse importância. E eu uso o diabo, eu falo o inimigo, né, que está aí constantemente usando as pessoas, usando a mídia, nessa época do ano, para tirar o foco da pessoa que é mais importante nessa época. No português a gente perde um pouco, a gente usa na época do Natal. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente usa Christmas, né? E por muitos anos, e alguns com a tentativa muito forte de querer tirar da pessoa de Jesus essa época, mudaram ali as iniciais dessa palavra, né, de Christmas, que lembraria Cristo, para um X, né? E quantos já viram isso? Né? Dizendo Christmas, ou seja, vamos tirar o foco daquilo que realmente é essa época do ano. E o mesmo acontece em outras épocas importantes. A gente sabe, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa tem a ver com a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a paixão de Cristo. E a gente vê entrando em cena os chocolates, os coelhos e todo o mercado que envolve isso, e tirando novamente a importância. E eu digo, o inimigo não atacaria algo que não tivesse tanta importância. E se há um ataque sobre isso, a igreja precisa estar esperta, a igreja precisa estar ciente, e a igreja precisa estar atenta e não entrar nessa atmosfera que muitas vezes entra sorrateiramente. A gente pensa que o diabo vai pular na nossa frente com chifre e rabo. O diabo não entra assim em nossas vidas. Ele entra sorrateiramente, ele entra lentamente. São nas pequenas coisinhas que ele vai adicionando em nossas vidas a mentalidade que ele quer que nós tenhamos. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos transformar a nossa mente, amém? Que nós precisamos nos sujeitar a Deus, colocar realmente o que Deus quer que nós tenhamos em nossos corações, a fim de termos a atitude correta. Porque tudo é gerado aqui, irmãos. Se nós não nos vigiarmos, nós vamos entrar justamente nessa atmosfera que está aí. É compra, são viagens, são decorações, e a gente esquece o verdadeiro sentido dessa época do ano. Natal tem a ver com Jesus. Natal é o Deus Todo-Poderoso encarnado e habitando entre nós. Natal é a parte mais importante de todo o cristianismo, porque se não tivesse acontecido o Natal, não teria nada mais do que nós celebrarmos. Não teria nada mais do que nós nos alegrarmos. Foi o início de tudo que nós temos hoje. O dia que Deus enviou o seu Filho. Pastor Fernando falava da semana passada sobre a encarnação, e ele citava da importância de entendermos isso, que o Deus Todo-Poderoso, eterno, lá da eternidade, sempre, uau, foi bonito esse, ele veio um dia e se tornou homem. E aí a dificuldade de alguns entenderem a pessoa de Jesus e a teologia dentro da pessoa de Jesus, dizendo, mas Jesus foi criado.
Não, um dia Jesus, o homem, Deus, Deus se fazendo homem teve início, mas Deus sempre existiu, Deus sempre existirá, Deus sempre teve, mas um dia ele se fez carne. Nesse dia do nascimento de Jesus, que foi feito nessa época, é o momento que todo o plano de Deus teve início. E é sobre isso que eu quero falar. Eu citei aí o texto de Mateus capítulo 1. Sexta-feira eu pregava uma mensagem em cima de Lucas e falava como Lucas fez um paralelo lindo para explicar do nascimento de Jesus. Quem esteve aqui viu, e a teologia de Lucas é linda, mas hoje eu quero ser mais simples, tentar passar de uma forma bem superficial, mas ao mesmo tempo tão profunda do que esse momento significa. E eu usei para isso o texto de Mateus porque eu encontrei aqui 3 pontos muito importantes que tem a ver com a revelação que o anjo dá a José. A gente tem que voltar aqui só um pouquinho para entender, porque há pessoas que não necessariamente sabem, embora já ouviram falar. Eu estava em Portugal e eu me lembro de estar andando na rua, a Nubia estava comigo nesse momento, mas o Lander, e nós passávamos por um lugar antigo na cidade de Lisboa e já estava bem tarde da noite, e eu me lembro que se aproximou esse homem de nós, e eu só ouvi a voz dele dizendo, não tenha medo. Aí eu olhei, realmente, era para ter medo, né? Ele estava realmente destruído, ele era cor e osso. E ele falou, eu não quero nada de vocês, eu estou com fome. Eu falei, pode se aproximar. O Lander começou a conversar com ele, nós começamos. E eu me lembro que na conversa, falando com ele, do amor de Deus, ele citou algo, e eu falo isso porque nem todo mundo tem uma compreensão da Bíblia, mas conhece alguma coisa da Bíblia. Conhece alguma coisa? Eu falei, ele falou assim, eu já ouvi falar num tal de pescadores de homens. Você lembra disso? Não? Eu falei assim, uau. Eu falei, onde você ouviu falar? Ele falou assim, eu ouvi, mas eu perdi a esperança, porque eu nunca os encontrei. Irmãos, eu sou ser humano, me arrepiei todo. Eu falei, Deus, esse cara está falando da tua palavra que é vida. E eu falei para ele, nós somos esses pescadores de homens. Eu atravessei o Atlântico, vim da Califórnia, esse rapaz atravessou o Atlântico, veio do Brasil para te falar do amor de Deus. E ali a gente ministrou para ele, falou do amor de Deus e a vida daquele homem foi tocado. E eu nunca mais vou me esquecer do nome dele, Ricardo. Eu falei, Ricardo, olha para essa esquina, lê o nome daquela rua e dessa rua. Um dia nós vamos nos encontrar no céu, em alguma rua lá, e você vai se lembrar desse dia. Eu falei, talvez não vai mudar o que está acontecendo com a sua vida hoje, mas a sua eternidade mudou por causa da pessoa de Jesus. A sua eternidade muda quando a pessoa de Jesus entra. Quando você entende quem Jesus é e o que Ele fez por nós. E nessa história aqui, como eu vou contar para vocês, alguns já ouviram falar, mas não sabem dos detalhes. José estava desposado, ou seja, ele estava noivo de Maria. Possivelmente eles eram jovens, ele com 20 anos, ela 14, 16 anos. E naquela época era costume as pessoas se darem em casamento, mesmo antes deles viverem juntos. Os pais acertavam isso com o consentimento dos filhos. Estava tudo arranjado pelos pais, ela estava prometida e um dote era dado. Um valor era colocado, depositado ao pai da noiva, como um sinal de compromisso que aquele casamento iria acontecer. E o noivo então saía, ia trabalhar, o noivo ia construir a sua casa, o noivo ia preparar tudo para a esposa. E aí está um bom ensinamento para nós bíblico, né? Mulher não arruma quebrado, não, arruma pessoas que vai preparar o caminho, amém? Mulher não foi feita para sustentar o homem, homem que foi feito para sustentar a mulher. Vocês deviam dar glória a Deus agora. A mulher é auxiliadora, a mulher ela acrescenta, mas ela não sustenta. Amém? Cadê seu dinheiro para pagar o aluguel? Toma vergonha de sua cara. Né? Se ela puder ajudar, ela te ajuda. Se não, né? Minha esposa ama isso hoje. Essa doutrina lá em casa. Mas sabe, ele foi preparar o caminho. Ele era um homem e ela ficou lá na sua casa, protegida pelos seus pais, vigiada, pelos, possivelmente toda a sua família, porque ela estava compromissada. E Mateus, nessa narração que eu citei para vocês, não conta o que aconteceu com Maria, que é aquele encontro dela com o anjo Gabriel, que eu li sexta-feira com Lucas. O anjo chega nela e fala, graciada do Senhor. Ela já assusta com aquele tipo de aproximação, com aquele tipo de saudação. Eu gosto, vocês pregam comigo. E ele chega e fala isso. Ela, por que ele está falando assim? É algo especial. E ele fala, Deus te escolheu
e conta para ela o que iria acontecer com ela. Ela fala, não pode ser isso, como é que pode? Eu não conheço o homem. Ele falou, o que virá sobre você é do Espírito Santo, porque para Deus nada é impossível. Você vai gerar em você vida. E naquele momento ela recebe essa palavra, aceita, permite que aquilo aconteça com ela, porque Deus, Ele quer a nossa permissão para agir em nossas vidas. Você que está me ouvindo, o Espírito Santo está começando a trabalhar em você, mas tudo com a sua permissão. Deus não vai fazer nada que você não abra seu coração. O diabo é diferente, ele basta uma greta assim, ele arrebenta e entra e destrói a nossa vida. Deus é um cavalheiro, ele espera que você abra a porta. Por isso que diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Se você não abrir, Deus vai ficar lá de fora. Depende de você. Maria abriu o coração dela, Maria abriu a sua vida e sabia o preço que ela ia pagar por causa dessa escolha. Ela era noiva. Naquela época, se você, hoje a gente já mudou bastante, mas todo respeito eu quero falar o que eu vou falar. Mas ser uma pessoa solteira, grávida naquela época, já entregue para um homem a ser casada, era motivo de muita vergonha e de perigo para a vida dela. Maria estava correndo um risco de vida tremendo, porque naquela época o que era determinado a pessoas que, no contexto eles não sabiam, eram pegas em adultério, porque ela tinha adulterado de acordo com os padrões normais da vida. Era ser apedrejada até a morte. Então quando Maria disse sim para o Senhor através do anjo, Maria disse, eu estou pronta a morrer, a fim de que a verdade e a vontade de Deus se cumpram na minha vida. Amém. Isso é muito bonito. Maria estava disposta a pagar o preço que fosse necessário para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. José, ele era um homem temente. A palavra que eu li para vocês diz que ele era um homem justo. Se ele fosse um homem mau, se ele fosse um homem ruim, ele já ia imediatamente aplicar a lei e tinha respaldo para isso. Mas ele pensou, sabe uma coisa? Maria é uma jovem boa, talvez, e eu estava com uma pessoa que há pouco tempo atrás teve um problema, que a filha dele ficou grávida. E eu conversei muito com essa pessoa. E eu falei, sabe uma coisa? A gente às vezes condena esse tipo de atitude, de uma jovem ficar grávida. Mas sabe as jovens que geralmente são tementes a Deus e ficam grávidas? Eu costumo dizer que é acidente de percurso. Ela não meditou aquilo, ela não preparou aquilo, ela não, sabe, sai como muitas jovens saem, com preservativo na bolsa, tomando já remédio para que isso aconteça e ficar com cara de santa. Se aconteceu com ela, porque ela estava despreparada, desprotegida, e aconteceu. E às vezes a sociedade cai matando, e aquela que se cobre com esses outros benefícios, muitas vezes passa por santa. Isso é outra história. Mas Maria, ele sabia, ela é uma jovem boa. Talvez não tinha preservativo, tudo que eu estou falando, nada disso. Tenho certeza que isso foi um vacilo nela. E José pensou, eu vou deixar ela secretamente, não vou nem falar isso para as pessoas. Eles vão descobrir depois que ela está grávida, acontece o que for, mas não vai ser eu o motivo da morte dela. Tanto a atitude de Maria como de José é muito bonita no nascimento de Jesus. Jesus vem numa família organizada, bonita, separada por Deus, sabe? A atitude de José, a gente fala pouco de Maria e José, mas eles tinham uma atitude muito nobre, muito especial. E aquele dia ele falou assim, sabe uma coisa, eu vou deixá-la. E ele só colocou isso no seu coração, só Deus sabia. E Deus, sabendo da intenção dele, deu a ele um sonho com a presença de um anjo. A gente não sabe como que esse anjo apareceu no sonho dele, se foi de uma forma que ele reconheceu, só foi uma palavra. Mas na revelação que ele recebe de Deus, eu tirei os 3 pontos da minha mensagem hoje. E eu quero falar quão importante é o Natal e o que o Natal traz para nós. Primeiro, ele recebe uma revelação no verso de número 20, parte B. Se você ainda tem a sua Bíblia aberta, o anjo do Senhor disse a ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. É muito interessante isso. Primeira coisa que eu vejo, Deus na pessoa de Jesus, no seu nascimento, revelou o seu poder. Mais cedo eu passei essa mensagem para o pastor Todd, é até engraçado, ele prega antes de mim, e aí ficou eu, preguei depois dele e passei a mensagem para ele. Entenderam, né?
Quem entrou aqui assistiu, falou, pastor, você está pregando a minha mensagem. Ele viu minha mensagem e falou, quero pregar essa mensagem. Eu falei, pode pregar. E eu cheguei mais cedo, sentei lá no balcão e falei, deixa eu ver a mensagem que Deus me deu para ele pregando. E ver como vai ser. E eu fiquei sentindo, recebendo de Deus. Então eu quero abrir seu coração, mesmo eu sabendo disso, eu recebia da parte de Deus. De uma forma muito especial. Como o Eldo hoje falava, ele falava algo aqui, ele esqueceu de acrescentar que ele falou para nós lá em cima. Quando a profecia sai, ela é semente. E aí ela sai e procura um coração fértil para gerar vida. Então você precisa de abrir seu coração para receber o que eu estou te falando. Quando o anjo disse a José, o que ela está gerando, o que está nela é do Espírito Santo, ele estava dizendo, você vai conhecer em Jesus o poder de Deus. A palavra é poder de Deus. Por que poder, pastor? Porque Deus poderia escolher vários outros métodos. Deus poderia escolher, por exemplo, o nascimento de Jesus através do barro que um dia ele fez um homem. Deus poderia muito bem ter enviado um anjo, todo mundo olhar no campo, de repente ele começar a fazer do barro o novo homem que não estava corrompido como os demais homens estavam. E seria tão maravilhoso, seria tão glorioso quanto a forma que Deus escolheu. E Deus faria, vamos fazer o homem novamente do barro e depois sopraremos sobre ele. Aí aparecia ali Jesus. Ou Deus poderia ter pegado Maria e falar, Maria dormia. De repente Maria lá, ele falou assim, eu tirei uma vez do homem a costela, agora eu vou tirar da mulher a costela. Tiraria, ela acordaria, estaria lá o menino chorando lá dela. E ela, que isso? Tirei de você uma costela e fiz. Uau, que poder. Deus não podia fazer isso? Deus não tem poder para isso? Ou Deus poderia, do método que ele escolheu, seminatural, gerar Jesus. Por que seminatural? Porque não foi natural. Ela não conheceu varão, mas pelo ventre dela foi gerado no poder do Espírito Santo a pessoa de Jesus. Pastor, por que Deus escolheu esse método? Porque Deus fez questão de trazer várias razões. A primeira dela está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15, nós temos o pró-evangelho, que é a pronunciação do evangelho antes dele acontecer. Da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então Deus tinha uma palavra que ainda não tinha se cumprido, que precisava se cumprir. O poder de Deus tinha que acontecer. Deus falou um dia, mulher, eu sei que deve ter sido ruim para você receber essa penitência agora. Toda a terra vai sofrer, o homem vai ter que sofrer, você vai ter que sofrer, e toda a terra está debaixo da maldição do pecado. Mas Deus é tão misericordioso que ele olhou para a mulher, tadinha, ela devia estar se sentindo culpada ali, né? A culpa era de Adão, que não olhou ela. Mas ela estava ali, Deus falou assim, sabe uma coisa? Foi pela mulher, e Paulo fala sobre isso, que o pecado entrou. Não foi isso que Paulo fala? A mulher não gosta, mas ele usa, claramente, foi pela mulher. Mas Deus fala, onde entrou o pecado, vai entrar a salvação. É a estrada do encontro, Helder. É na morte e a vida. Foi através de você? Vai ser através de você que eu vou enviar meu filho. O poder de Deus revelado. Então por que o método foi esse? No nascimento virginal de Jesus, temos a confiança de que Deus estava gerando alguém sem pecado. Porque é através do relacionamento de homem e mulher, dos dois juntos, é através da unidade que forma um ser que a gente se torna pecador. Você é pecador por nascimento, e você é pecador por prática. Se você puder olhar comigo, essa passagem está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, diz, visto que a morte veio por meio de um só homem, e a morte aí é separação, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão, todos nós morremos, em Cristo todos nós seremos vivificados. Ou seja, em Adão nós recebemos essa culpabilidade, nós recebemos o pecado. E se continuasse esse relacionamento natural de homem e mulher, ele é passado. Por isso que nós somos pecadores. Porque nós recebemos pela nossa identidade com o outro ser humano. Nós recebemos desde o nascimento. Outra passagem, eu não tenho ela projetada. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos é a carta magna de Paulo sobre essa teologia do pecado, principalmente soteriologia, está muito clara na carta aos Romanos. Paulo faz um excelente trabalho que nos esclarece muita coisa. Romanos capítulo 5,
versículo de número 12. Olha o que diz. Porque, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou, foi transferida para todos os homens, por isso que todos pecaram. É por nascimento que nós somos pecadores. Não sei se dá para você ver daí, eu estou com a cara toda arranhada. Sabe quem fez isso? Anabel. Um anjinho. Mas um anjinho pecador. Eu nunca precisei falar para Anabel, me dá um tapa e me arranha. Ela faz por natureza. Eu tenho que falar, Anabel, beija o papai. E ela faz, Anabel, abraça o papai. Ela, não. Ela bate nas crianças, ela está unhando. Esses dias eu estava, ainda está meio vermelho, mas meu nariz ficou desse tamanho da mordida que ela me deu no nariz. Que ruindade! Eu olhei para ela, pus o dedinho, que coraçãozinho ruim! Nós todos temos um coração ruim, de natureza. Você nunca vai ver uma criança naquele amor assim. Isso aí você tem que ensinar. Por isso está escrito, ensina o menino no caminho que deve andar, porque o que ele deve desandar, ele já sabe. Não precisa de ensinar. Toda criança sabe o caminho que ela deve desandar. Não precisa ensinar o menino a fazer arte. Tem poucas crianças aqui, mas tem que falar, menino, não precisa dar fósforo para eles, que eles vão descobrir. Você não precisa falar nada sobre arte, menino sabe. Bom, tinha uma palavra no Brasil que eu detestei depois que eu me tornei cristão. Mas as pessoas chegavam a usar esse termo, menino encapetado. Você lembra disso? Ai, eu tinha uma raiva dessa palavra quando eu me converti. Ainda tenho hoje, acho muito forte, muito pesada, mas descreve muito bem o que a gente está tentando dizer. É o diabo que faz arte, né? E menino, meninas, né? A gente precisa de entender. Então, voltando aqui, todos nós pecamos. Romanos ainda, capítulo 3, verso 23, se você puder abrir comigo, olha o que diz. Eu sou muito bonzinho, pastor. Eu nunca pequei na minha vida. Nossa, mentiroso, já pecou agora. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que está escrito. Você vai contra a palavra que diz isso, o que Deus diz. É Deus, o Criador de todas as coisas, que está dizendo isso. Todos nós pecamos. Romanos 6, 23, ele diz, e o salário do pecado é a morte. Todos nós, porque pecamos, estamos separados de Deus. E não havia outra forma de sermos novamente unidos a Deus com essa natureza. Essa natureza precisava ser tirada. Então, no nascimento de Jesus, a gente começa a ver, primeiro, o poder de Deus, que é, de uma forma milagrosa, um ser vem à terra, um ser humano sem pecado. O primeiro agora sem pecado. Depois de Adão, Jesus Cristo. Segunda coisa que a gente vai encontrar, porque no nascimento de Jesus, o que é o Natal? Segundo, o propósito de Deus nos é revelado. Primeiro, o poder de Deus nos é revelado. Segundo, o propósito de Deus nos é revelado. Se você é inteligente, já pegou comigo, eu fiz tudo em P, de propósito, para você não se esquecer. Primeira coisa no nascimento de Jesus, poder de Deus. Segundo, o propósito de Deus. Na revelação que o anjo dá a José, ele fala disso. Não tenha medo, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Como é isso? Poder de Deus. Segundo, porque ele salvará, volte comigo por favor no texto, verso de número 21b, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo traz para ele uma revelação tremenda. Ele fala que você vai conhecer o poder de Deus na pessoa de Jesus, e é depois de Jesus que o poder de Deus começa a operar na terra de forma sobrenatural e muito. Antes de Jesus, nós vimos alguns homens de Deus expressando o poder de Deus, mas de forma esporádica e local em alguns homens. Depois de Jesus, a geração dele, aquilo que vai ser gerado dele, o poder de Deus vai operar. Estava falando com os irmãos ali em cima, depois que o Helder compartilhou a palavra. Nós temos, irmãos, o Deus que criou todas as coisas habitando em nós. Eu já sei disso. Então viva dessa forma. A palavra que você declara é vida. A palavra que você diz é de Deus. O Deus, tudo que ele fez foi na palavra. Nossa, que ousadia, pastor, falar uma coisa dessa. Mas é o que diz a palavra. Coisas maiores do que ele fez, nós faremos. Porque ele está habitando em nós. E nós somos essa geração agora do novo Adão, de Jesus Cristo.
Que não é que nós somos sem pecados, mas nós somos perdoados, porque Ele veio salvar os homens do seu pecado. O propósito que Jesus veio ao mundo, o propósito desse nascimento tão especial é para resgatar. João capítulo 10 diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Ele veio dar vida e vida com abundância. Ele veio também nos resgatar do salário da morte, da penalidade que nós havíamos acabado de falar. Eu quero, por favor, que você vá comigo. Por que Jesus veio nos salvar? Vá comigo para essas passagens. Primeiro delas, Romanos capítulo 6, verso 11. Volte lá rapidamente para Romanos. Romanos 6, verso 11. Jesus veio nos salvar. Estou lendo Mateus, por isso que eu falei, o pão nosso cada dia. Eu falei, não está errada essa passagem, Jesus. Eu não fui para Romanos. Desculpa. Poderia ter projetado, mas seriam muitos slides. E eu gosto que você manuseie a sua Bíblia para saber onde está. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, no Senhor, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências, nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado, por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Primeira coisa que Jesus veio nos dar, o propósito de libertar é do poder do pecado em nossas vidas. Quem está em Cristo não é mais escravo do pecado. Você não precisa dizer, eu não posso resistir. Pode, porque o poder que Jesus veio operar em nós, nos dá força para vencer o pecado, vencer a tentação do pecado. Foi por isso que Ele veio. Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. E a sua geração também pode ser tentado e não pecar, porque opera debaixo do mesmo poder que Ele operou, que é o poder do Espírito Santo. Então essa desculpa, isso foi muito forte para mim. Andai no Espírito e não farei as concupiscências da carne. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, Romanos 8,14. Se nós somos filhos de Deus, nós andamos no poder que Jesus andou. E Ele veio então nos libertar, nos salvar do poder do pecado. Mas também Ele veio, se você puder, em realidade, da penalidade do pecado, que eu já citei para vocês, Romanos 6, 23. Qual era a penalidade do pecado? A morte eterna. Todos pecaram. O salário do pecado, é a morte. Ou seja, todos estávamos condenados ao pecado, à morte eterna. Morte eterna deve ser algo terrível, irmãos, porque a morte natural, a morte que nós presenciamos na terra é muito ruim, mesmo quando nós sabemos que aquela pessoa que morre, nós veremos ela novamente por causa do sangue de Jesus, do perdão de Jesus, já é difícil. Então essa breve espera, essa breve momento entre eu e ele, eu e essa pessoa, você e essa pessoa, já é ruim. Imagine ter certeza que nunca mais vai ser visto. E não só isso, nunca mais vai ter a oportunidade de estar com Deus. Então, quando diz aí a passagem de Romanos 6, 23, o salário do pecado, ou seja, a recompensa, o pagamento de ser um pecador, é a morte eterna. Isso é algo terrível. Isso é algo que, graças a Deus, foi tirado através do nascimento de Jesus. Graças a Deus foi levado na cruz do Calvário. Graças a Deus nós não precisamos mais de ter esse peso sobre nós. Mas a convicção que nós estaremos com Deus, fomos perdoados. Uma das coisas lindas que o Espírito Santo faz em nós é isso. Ele nos dá a certeza que nós fomos perdoados. Quando você tiver essa certeza, diga amém para a glória de Deus. Amém? Isso é tão bom. Não é todo mundo que tem isso. Mas isso é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que faz nos ter essa certeza. Por último, Jesus veio também nos tirar em relação à presença do pecado. O nascimento de Jesus nos dá a certeza que um dia nós não só teremos livrado da pena do pecado, do poder do pecado, mas um dia nós teremos a certeza que nós seremos livres da presença do pecado. Apocalipse capítulo 21, se referindo àquilo que ainda irá acontecer, que ainda está por vir em nossas vidas, João nos escreve o seguinte, verso de número 4 do capítulo 21.
E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte, ou seja, a separação que foi produzida no dia que o homem pecou, vai deixar de existir, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passado. No dia que Jesus veio, Ele garantiu, um dia a morte não existirá mais, ela vai deixar de existir, tanto na parte física, como na parte eterna. Um dia quando todo o povo de Deus estiver reunido no céu, nunca mais há morte para nossas vidas. E essa é o propósito, esse foi o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Jesus, o nosso Senhor, morreu naquela cruz e recebeu o salário, recebeu a recompensa do pecado. Jesus derramou o seu sangue e, portanto, nós estamos livres do poder do pecado. Jesus ressuscitou dos mortos e nos fornece a garantia que um dia nós estaremos também vivos para sempre com Deus na eternidade. Amém? Glória a Deus. Terceira e última coisa. Na revelação que o anjo deu a José, nós vimos o poder de Deus, nós vimos o propósito de Deus e nós vimos a presença de Deus. Ele disse, não tenha medo porque o que dela é gerado é do Espírito Santo, é poder de Deus. José, ele veio para salvar o homem que está perdido. Ele veio para resgatar e o seu nome será Jesus. E sabe uma coisa? Jesus em aramaico, Yeshua, e em grego, Jesus, é uma palavra que significa justamente o que ele veio fazer. O Senhor salva. É o Senhor que vai nos salvar. O nome tinha um significado muito importante para aquilo que a pessoa realizaria. E foi o próprio Deus que deu o nome de Jesus, que é o mesmo nome em hebraico para Josué. Josué tinha o mesmo nome de Jesus, só que em hebraico. Jesus tinha o nome em aramaico, Yeshua, e muitas vezes chamado em grego, Jesus. Amém? Então, só para você entender, no último, a presença de Deus, o seu nome será Jesus, mas, muito mais do que o seu nome, aquilo que ele vai fazer, você vai ver a presença de Deus na terra agora. Ele disse, o seu nome será Emanuel. Mas eu não tinha dito há pouco que o nome dele vai ser Jesus? Como é que agora o seu nome é Emanuel? Porque ele sim vai fazer isso, mas ele é isso. Amém? Ele sim veio nos salvar, mas ele é Deus no meio da terra. Isso nunca tinha acontecido. Deus até então era um ser, de certa forma, que se relacionava mais distante. Ele não interagia com o ser que ele criara. Até então o homem tinha tido experiências com Deus. Mas imagine você viver com Deus. Giovanni saiu, foi pegar a comida para nós. Ele teve a experiência de viver uma semana comigo. Coitado dele. Ele falou, pastor, não sabia que você é tão palhaço. Eu falei, como? Pergunta para minha esposa. Em casa o tempo todo. E ele sofreu na minha mão. Eu fazia graça de tudo. Porque era conviver que você vai conhecer. É na convivência que você vai descobrir os defeitos, as qualidades também. E ele descobriu coisas minhas que ele não sabia. Nós dividimos o mesmo quarto. Eu não dormia, mas aí eu atentava ele. Sabe por que eu não dormia, né? Falei, amanhã você me paga, vou pegar no seu pé o dia inteiro. E eu pegava no pé. Tem até uma parte que eu contei para os irmãos ali, eu vou imitar aqui. Ele pegou o perfume para passar, fez assim, ó. Passar esse perfume. Eu falei, que isso? Até na boca. Ele tem secador de cabelo, creminho. Eu falei, irmão, que isso, fofo? Estou falando que ele não está aqui. Mas como é que ele descobriu essa parte minha cômica, esse jeito meu? Convivendo comigo. Como é que você ia descobrir que Deus é amoroso, compassivo, benigno, que se compadece? Ele estando lá e você aqui. Deus precisava de habitar com a gente, amém? Para a gente conhecer o que é Deus conosco. E Jesus veio trazer o que é Deus conosco. A gente jamais teríamos a compreensão que Deus tem compaixão de nós se Ele fosse Deus, 100% Deus, e nunca passasse pelo que nós passamos. Jesus passou fome, frio, dor. Jesus passou traição. Jesus passou vários dos sintomas e dos problemas que a gente passa, a fim de dizer, eu sei quem você é, eu já estive convosco. E quando Jesus veio ao mundo, era Deus conosco. Jesus nos apresentou, por isso que eu disse, a presença de Deus em Jesus. Que parte que Jesus veio nos apresentar? A primeira delas está nessa passagem, eu preciso de correr. A pessoa do Pai. João capítulo 14, Jesus veio nos apresentar a pessoa do Pai.
Nesse discurso que Jesus está tendo com seus discípulos, ele está falando que ele iria embora, que ele iria partir. Do capítulo 14 até o capítulo 17 de João, é um discurso só de Jesus, é um momento de intimidade com seus discípulos, é um relacionamento que ele está tendo com eles. E no verso de número 7 do capítulo 14, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que já nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Diga comigo essa palavra: estou convosco. E ele diz: e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus veio nos apresentar quem é o Pai. Eu queria tanto saber como Deus é. Eu queria tanto saber como Deus sente com a minha pessoa. Olhe para Jesus. Leia como Jesus se relacionava com as pessoas. Leia como Jesus, ele andou sobre a face da terra. Veja o coração de Jesus, se você vai ver o coração do Pai. Porque ele e o Pai são um. É isso que ele diz. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio apresentar quem o Pai é. E às vezes a gente tem aquela ideia, ainda muitos mesmo de Jesus depois de ter vindo, tem aquela ideia equivocada que Deus é um ser carrancudo no céu, com um pau, doido para esperando você pecar e te dar na cabeça. E tem gente que acha, nossa, Deus... Não, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que está de braços abertos, esperando o filho voltar e abraçar ele, e vestir ele de um vestimento novo, dar um anel no dedo, mesmo depois de ele ter feito um monte de besteira. Esse é o Pai que Jesus veio apresentar. Em toda a história que Jesus contava, ele estava apresentando quem o Pai é. Se você não tem um entendimento de quem Deus é, eu quero te apresentar Jesus. E nele você vai conhecer a presença do Pai. Nele você vai saber quem é o Pai. Jesus não só veio apresentar a pessoa do Pai, mas Jesus veio apresentar o amor do Pai. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual a parte que Jesus queria mostrar? O amor de Deus é incondicional e é imenso. Ele foi capaz de dar a si mesmo, o seu próprio Filho, por amor nosso. Imagine pessoas que você desconsidera, pessoas que você acha, por exemplo, desmerecedora de qualquer tipo de sentimento. Deus ama essa pessoa. É difícil imaginarmos isso, não é? Eu conversava com os meninos ontem que estavam comigo, que é difícil entender o amor de Deus. Pessoas que fazem barbaridades nesse mundo hoje. Acidentes terríveis que acontecem por embriaguez, por drogas, crimes odiondos, crimes terríveis. Deus consegue amar essa pessoa que fez isso? Isso é incompreensível para nós. Mas Jesus veio nos mostrar que o amor do Pai é imenso, é enorme e não tem nada a ver com aquilo que somos. Ele é expressado de uma forma absoluta. E nós jamais conheceríamos isso se nós não tivéssemos Jesus aqui. Porque Jesus veio, só fez o bem, só operou o que era bom ao homem. E recebeu aquela condenação que ele recebeu. E em nenhum momento ele foi alguém que retrucou aquilo. No último momento de vida ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. No último momento Jesus ainda revelava o quanto o Pai ama. Jesus poderia ter declarado uma palavra: olha, esses homens ruins de coração malignos, essas pessoas que não compreendem que nós viemos para amar, destrua-os. Há momentos que Jesus poderia ter chamado, ele próprio diz no Getsemane, quando ele fala: olha, Pedro, não faça isso. Meu Pai vai me proteger se eu quiser. Mas ele jamais usou desse recurso de glória que ele tinha. Ele sempre demonstrou amor pelo ser humano, que é cego, que é de coração duro, que muitas vezes é insensível. Eu não sei se você está aqui ou me ouvindo, mas pode ter pessoas que um dia vão ouvir essa mensagem e vão murmurar. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te ama. Você pode estar aí dizendo: eu não creio nada disso. Deus te ama. Você pode estar achando que isso aqui é tudo um circo armado para te pegar. Deus te ama. Não há nada que você vai fazer que vai deixar Deus de te amar. Deus já te amou incondicionalmente, no limite. E também para nós que estamos na igreja, não há nada que você faça que Deus vai te amar mais. Hoje eu vim no culto, estou bonito, estou sentado, estou com a minha Bíblia, estou louvando a Deus, Deus me ama mais. Não, te amo igual aquele que murmurou.
Porque se Deus te ama na pessoa de Jesus, Deus te ama no máximo na pessoa de Jesus. Não há nada que nós fazemos para aumentar ou diminuir o amor do Pai. E por último, Jesus veio nos apresentar a glória do Pai. A gente fala tanto de glória, a gente fica, a glória de Deus está neste lugar, a glória de Deus, principalmente nós evangélicos já usamos essa terminologia, sabendo que essa é a presença de Deus, significa o Shekinah, a presença de Deus. Mas João, quando descreve Deus que estava no início, que era o verbo encarnado ali, ele está falando do verbo que sempre existiu, que encarnou e habitou entre nós, ele fala uma revelação muito linda e muito profunda. Verso de número 14 do capítulo 1. Ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória do Pai. No nascimento ali, nós vimos toda a glória de Deus. Eu imagino, volte comigo agora para Maria e José. Eu me lembro do dia que minha filha nasceu, e você, talvez, se é pai, vai tentar visualizar isso que eu vou te dizer, e aqueles que não são, tente imaginar um momento como esse, de você pegar uma criancinha, e ela em si carrega uma glória, ela em si tem uma beleza, uma formosura, umas características que você se impressiona. Tem cara de joelho e você, ai como é lindo, né? Eu nunca vi uma mãe falar que o filho dela é feio. Não é verdade? Todos nós achamos nossos filhos lindos. É aquele carinha de joelho. Aí você olha assim, bonitinha, cara do pai. E eu falo, coitado. Mas você olha aquela criancinha e pensa, uau, ela em si carrega uma glória. Mas Jesus carregava uma glória especial. E eu tento imaginar, irmãos, aqui, tente ir comigo agora, é Natal. A gente está falando do nascimento de Jesus. Que glória essa criança tinha. A devoção foi tão grande por um tempo, e nós cristãos tentamos nos afastar disso, porque isso se tornou um dogma dentro da igreja, do menino Jesus. Mas sabe uma coisa? Eles, como tudo na igreja eu pregava sexta-feira, pode se desencaminhar, os ritos podem se desencaminhar. Mas o pensamento é muito nobre, é muito bonito, de pensar que Jesus, o menino Jesus, devia ser algo muito lindo, muito especial. E eu não falo da formosura física, mas da essência que ele carregava. Eu falei da essência do pecado que está na minha filha, mas Jesus não tinha essa essência. Então Jesus não na cara de Maria, não. Eu fico tentando imaginar quem é um ser sem pecado. Né? Jesus não tinha essas maldades. Você acha que Jesus tinha? Jesus não estava lá assim com o espetinho, a mãe dele lá, ele nela. Não é Jesus, eu não acredito. Jesus era totalmente livre dessa mal, dessa condenação que nós carregamos em nós, está impregnada. Faz assim, ó. Faz aí. Faz aí, cheira, rápido. Tá um perfuminho? Tá aí mais ou menos? Mas nós temos a essência hoje de Cristo. Antes pedia pecado. Nós carregamos em nós essa natureza que você pode tomar o banho que for, no despacho que você quiser, tomar a bênção que você quiser, e tudo está lá em você. Mas no dia que vem Jesus, Ele te dá uma nova natureza. Aí você, eu estou cheirando diferente, o que é isso? É a essência de Cristo, aquele sem pecado. E é só nele que você tem isso. É só em Jesus. Nós vimos na presença de Jesus a glória do Pai, sem pecado, pura, limpa, como nós deveríamos ser. Para concluir essa mensagem, eu espero ter feito o meu ponto. No nascimento de Jesus, nós vimos o quê? O poder de Deus. Segundo, o propósito de Deus. Terceiro, a presença de Deus. Coloque-se de pé nesse momento, vamos orar. É Natal, tempo de celebrar, de festejar, de estar com os familiares, feliz pelas visitas dos irmãos que estão recebendo seus parentes, daqueles que ainda não estão, esteja crendo, Deus vai fazer um milagre na sua vida, porque para Deus nada é impossível, amém? Ou Ele vem ou você vai, algo vai acontecer. Mas tudo isso é bonito, tudo isso é gostoso, esse sentimento, mas Natal é o nascimento de Jesus, onde nós conhecemos o poder, o propósito e a presença de Deus. Sem Jesus, nada disso estaria aqui conosco hoje. Então eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos e a gente vai orar. Pode ser que tem pessoas aqui conosco hoje, bem baixinho, que nunca ouviram falar desses
pontos que fazem parte da revelação do anjo sobre a pessoa de Jesus. Talvez você já até veio numa igreja evangélica, esteve na igreja evangélica antes, ou se deparou, mas nunca parou para pensar, para agradecer e para receber esse presente. Eu fiz o PowerPoint em forma de presente porque esse é o presente que Deus quer dar. Deus veio nos dar um presente que se chama Jesus, que carrega nele o poder de te perdoar, que traz nele o propósito de te salvar, te levar para o céu e que te traz a presença de Deus, que agora vai habitar em você, vai mudar a sua essência, vai mudar o teu exalar. Como você fala, vai ser transformado. Se eu tivesse tempo, eu colocaria pessoas testemunhando que elas já foram o que elas são em Cristo. E não por mérito, mas porque receberam esse presente. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Se você nunca fez, eu não vou te chamar aqui na frente hoje. Na caminhada com Deus, um dia você vai se batizar nessa igreja ou em outra igreja. E publicamente você vai estar anunciando o que você fez hoje, que foi entregar o seu coração para Jesus. Porque isso é importante. Jesus falou que aquele que confessar Ele, crer no coração e confessar Ele com a boca, será salvo. Então hoje você crê, no momento oportuno você vai proferir, vai declarar que você crê e você aceita o presente que Deus trouxe para você nesse dia. Se você é essa pessoa e você quer receber o perdão dos seus pecados, você quer ser salvo, e você quer ter a presença de Deus habitando em você, levante a sua mão, todos de olhos fechados, só você que vai abrir os olhos e olhar para mim. Até que eu olhe para você, mantenha a sua mão erguida. Eu quero orar por você, alguém aqui, que você nunca fez essa decisão antes, e você quer fazer hoje. Tem alguém nesse lugar? Todos já fizeram? Espero que sim. Talvez você vai ter outras oportunidades, talvez não. Mas é assim que Deus determinou que fosse. É crer e confessar. E aí você pode desfrutar do presente. Pai, eu te agradeço porque todos aqui parece que já têm feito essa decisão. Agora leva-nos, ó Pai, nesses dias que antecedem, onde nós celebraremos o Natal, a passar essa mensagem, não sermos vendidos ou enganados por tudo que está acontecendo no mundo e que quer desfocar o propósito e o significado dessa época. Pai, meu propósito essa manhã, a parte prática, a parte que nós como igreja temos que fazer, é manter essa mensagem viva e forte no nosso meio, nos nossos lares. Antes de viajarmos, antes de comprarmos os presentes, antes de qualquer coisa, é Jesus, o centro do Natal. Isso nós queremos deixar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar esse culto, eu vou abrir o altar. Se você precisar de algum de nós, eu vou chamar os pastores, obreiros que vão estar ministrando, que ficasse aqui. Se alguma área que você precisa que a gente ore, a gente vai concordar com você. Nós falamos hoje de ceia, de cura, nós falamos de milagres que Jesus nos tem dado e nós queremos concordar com essa verdade na sua vida. Se você precisa de